Não, é isso, Marcelo. São vários jogos sem sofrer gols, né? O Felipe fala sobre isso. E é uma defesa que participa muito do início da criação das jogadas, né? Porque se o Flamengo, por exemplo, contra o Corinthians hoje, ele marca sob pressão, né, na área adversária, isso é possível porque os zagueiros estão muito próximos da linha do meio campo, né? Então ele encurta essas linhas e você tem que ter muito trabalho com relação a isso e confiança também. Porque tem a questão do contra-ataque do adversário, enfim, então são jogadores de defesa que têm esse poder também de recomposição rápida, velocidade, confiança de marcar com a linha alta, chama atenção também a qualidade de passe que eles têm, né? Isso é trabalhado pelo Felipe no dia a dia. Mas também é uma característica desses jogadores, né? Então é por isso que ele opta pelo Ortiz, né, e pelo Léo Pereira, e em alguns jogos o Danilo também faz essa função, porque são jogadores que poderiam jogar, por exemplo, no meio campo. O Léo Pereira joga no meio, já jogou como meio campista, jogou como lateral esquerdo, né? O Ortiz já jogou como meio campista, joga como zagueiro, o Danilo também faz essas funções por conta dessa qualidade no passe também. Então é isso, é um time que é moldado para fazer o que faz. O Felipe tem razão em falar, mas a gente também tem nossos motivos para cobrar, né, Marcelo? O que chama atenção, assim, é lógico que tem um adversário do outro lado, é lógico que o adversário vai dificultar em muitos momentos para esse time do Flamengo também, mas a gente percebe que a intensidade que o Flamengo, por exemplo, colocou em campo hoje, ela tem a ver com o adversário, mas tem a ver também com os jogadores do Flamengo. Essa intensidade, em alguns jogos, ela não é colocada. E tem explicação para isso, é uma sequência de jogos, às vezes não é o mesmo time, às vezes o Flamengo olha para o adversário e, como a gente falou, imagina que vai construir o resultado sem precisar colocar tanta intensidade, mas é um time muito bom, como a gente tem falado. O Felipe Luiz, ele faz um ótimo trabalho, ele sabe montar o time, ele tem uma organização. Tem a questão individual, mas tem muito uma organização tática também. E com relação à zaga é isso, Marcelo. São jogadores de muita confiança, né, que realmente sabem exercer essa função de zagueiros e que participam muito também da marcação sob pressão e participam muito também no início das jogadas, porque tem muita qualidade técnica. A gente fala que o Flamengo, o Gerson, a Arrascaeta, De La Cruz, enfim, tem muita qualidade técnica. Os zagueiros do Flamengo também têm. Eles sabem sair com a bola, o Wesley, por exemplo, o Wesley, o Ortiz, Léo Pereira, né, o Ayrton Lucas, o Alexandre quando joga, são jogadores que sabem fazer essa função defensiva, mas também sabem colocar esse Flamengo para frente. Ô Zinho, já vamos falar mais sobre o Flamengo, mas o Cícero Melo acompanhou lá no Maracanã a partida. Vamos conversar com o Cícero Melo, zona mista, então. Quem passou por aí, o Cícero? Oi, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, Fábio Luciano, Pascoalzinho e para o Fã de Esportes. Aqui no Maracanã tivemos um público excelente, 62.940 torcedores presentes, cerca de 60 mil rubro-negros e a diferença aí menos de 3 mil torcedores do Corinthians. O jogo que contou com a presença do novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Ele estava numa cabine assistindo ao jogo, porque quem dirigiu o time foi o técnico interino pela terceiro jogo consecutivo, o Orlando Ribeiro. Flamengo foi um massacre rubro-negro desde o início do jogo. O Corinthians, vocês já comentaram, e resistiu 4 minutos e meio até o primeiro gol do Flamengo. O primeiro tempo terminou 3-0. Se o Flamengo força no segundo tempo, poderia ter terminado aí 5 ou 6 tranquilamente. Com esses 2 gols, o Pedro, que reapareceu pela primeira vez como titular do Flamengo depois da volta de uma lesão que o tirou dos gramados quase 7 meses. Fez uma cirurgia no joelho, lesão muito grave, já tinha voltado, mas hoje, primeiro jogo como titular, fez 2 gols. E o Arrascaeta, mesmo sendo meia, é o artilheiro do campeonato nesse momento. Com o gol que fez, chegou a 5 gols na tabela dos artilheiros. O Cebolinha completou o marcador. Na zona mista, a principal figura que falou, claro, foi o artilheiro Pedro. Vamos ver o que ele falou a respeito da sua atuação, dos 2 gols e dessa grande vitória rubro-negra. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente, né? Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. Então isso foi super importante também. Então, e hoje poder fazer um jogo desse, né, com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo. E sem dúvida nenhuma foi muito bom e tem sido boa também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Porque não tem como a gente planejar a longo prazo, né? A gente tem que
planejar a curto prazo, jogo a jogo, para ver como eu vou terminar cada jogo. Hoje foi um dia que eu pude jogar mais minutos, não sei se quase 70 minutos. É meu 5º jogo ainda, então está no processo inicial. Então, como eu falei, respeitar cada fase. Essa fase também é importante respeitar em minutagens, em ganho de minutos em jogos também. E a gente tem sido muito boa essa fase inicial. Estou me sentindo muito bem, então isso que é importante. Então a cada fase respeitar e ganhar minutagem e voltar ao meu melhor nível físico, que é isso que eu procuro. Tem muito campeonato pela frente, não tem como falar quais equipes que vão disputar pelo título. Então a cada jogo a gente tem que buscar a vitória, pensar em nós, pensar no nosso jogo, pensar no nosso dia a dia, e os outros adversários pensar neles também. Então acredito que a gente tem tido um início muito bom de brasileiro e espero que a gente possa se manter até o final. Você está com meta de gol, Pedro, esse ano? Tem 4, 5 jogos? Eu nunca tive uma meta assim em números. Como eu falei, a cada jogo eu busco dar o meu melhor, e como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então, nem sempre eu vou fazer o gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. Tá aí o Pedro, que já tá voltando à velha fase e ia fazendo um gol de placa hoje aqui no Maracanã. Driblou, tirou da jogada 3 corintianos, chutou e o Hugo Souza evitou o gol. Seria um golaço realmente. Flamengo com uma campanha maravilhosa. No momento aí com 14 pontos ganhos, o dobro de pontos do Corinthians, que tem 7, em 6 jogos, Flamengo ainda invicto, 4 vitórias, 2 empates, 77% de aproveitamento. Pra gente terminar, vamos então aos próximos jogos dos 2 times. Agora no meio de semana, os 2 times mudam o foco, viram a chave, é Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Corinthians joga em Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biase, contra o Novo Horizontino, primeiro jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Um dia depois, quinta-feira, 8 da noite, Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, que tirou o jogo da Paraíba e levou para o Castelão, em São Luís do Maranhão. E depois, no Campeonato Brasileiro, no final de semana, 7ª rodada, Flamengo joga, jogo difícil, no Mineirão, no dia 4 de maio, 18h30, contra o Cruzeiro. No sábado, dia 5 de maio, o Corinthians, na Neoquímica Arena, vai receber também num jogo complicadíssimo, 18h30, o Internacional de Porto Alegre. Voltamos aos estúdios. Beijo pra você, Marcelo. Um abraço nos companheiros e no Fã de Esportes. Valeu, Cícero. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Campeonato Brasileiro não tem essa. É jogo difícil atrás de jogo difícil. Zinho, é um Flamengo que realmente vai passando por cima nesse Campeonato Brasileiro. Tá na liderança, claro, ainda depende do restante da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas tem 14 pontos depois de 6 partidas e é o melhor início da história do clube na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Olha... O Palmeiras, que está ali perto, né, que está olhando, já fica assim, rapaz, olha esse Flamengo. Mas são 2 grandes equipes que figuram, né, nesses últimos anos nessa disputa de campeonato. Se não é campeão, briga pelo título, é vice-campeão, fica em terceiro, estão sempre ali no G4, né? É um ano diferente, né? Vai ter a parada aí para o Super Mundial. Tem as competições agora mesmo, vira a chave, vai para a Copa do Brasil, já é focar, tem viagem. Com certeza o Felipe Luiz vai colocar um time totalmente diferente desse que começou o jogo. Ele já até falou ali que o goleiro vai ser o Matheus, né? Não sei se ele... deve manter, ele falou isso na coletiva. Tem elenco para isso, para buscar poupar jogadores ou... recuperar os atletas, porque é um ano de muitos jogos, de muitas competições. Para isso o Flamengo tem um elenco muito forte. O Campeonato Brasileiro vai depender muito disso, né? Vai ter momentos que a coisa começa a funilar e o treinador tem que fazer algumas escolhas. Por mais que ele tenha um elenco maravilhoso, mas ele tem na mente o time titular. Todo treinador tem o seu time titular. Ele pode mesclar aqui, mescla ali, e ao longo dessa temporada um fica num condicionamento melhor, apresenta o futebol melhor, pode ganhar posição, mas eu acredito, volto a falar, que o time que entrou hoje, você pode ter uma disputa do Cebolinha com o Bruno Henrique e na lateral esquerda. Para mim, o restante é o time titular do Flamengo. O time que começou hoje contra o Corinthians. E... como vai estar o Flamengo na Libertadores? Vai ter momento que o Felipe Luiz vai falar assim, vou segurar no Brasileirão,
porque é a decisão na Libertadores. O campeonato de pontos corridos te proporciona você abrir mão aqui numa rodada para recuperar ali na frente, né? Você tem uma chance de recuperação. Numa Libertadores, às vezes no mata-mata, você não tem essa chance. Na Copa do Brasil, você não tem essa chance. Então isso vai condicionar muito como vai ser um campeonato brasileiro. Às vezes a gente coloca Palmeiras e Flamengo como os grandes favoritos. Mas se de repente começam a focar nas Copas, abre mão ali em alguns jogos no Brasileirão, dá a chance para os outros times, né, que às vezes são desclassificados nas outras competições, arrancarem e conseguirem. O Botafogo ganhou a Libertadores do Brasileirão, o Flamengo também já fez isso, o Palmeiras já fez Copa do Brasil e Libertadores também. Tem elencos para isso, mas eu volto a falar, o Flamengo tem o melhor elenco? Tem, mas o futebol brasileiro, os times que eu estou vendo aí ganhando força, é um campeonato que não dá para você apontar, esse é o campeão, esse é o grande favorito. Eu coloco o Flamengo como um dos grandes favoritos à conquista do Brasileirão. É verdade. Olha, eu quero falar do Corinthians e já começo a colocar também uma tela das últimas goleadas sofridas pelo Corinthians. Fazia tempo que o Corinthians não amargava um placar tão elástico. Bom, 2020 teve um 5-1 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, um 4-0 também no Campeonato Brasileiro em 2021, 4-0 Penharol também em 21, mas pela Sul-Americana. Perdeu para o Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2022. Em 2023, aquela goleada do Bahia em cima do Corinthians, 5-1 também pelo Campeonato Brasileiro. E agora esse 4-0 para o Flamengo. Não perdia por 4 gols desde novembro de 2023, que foi essa partida contra o Bahia. O Dorival Júnior, próximo técnico do Corinthians, estava no Maracanã, então ficou ali olhando de longe. E Pascoal, vai ter trabalho. Vai ter coisa para fazer com esse Corinthians, hein? Porque eu tenho algumas dúvidas a respeito do Dorival no Corinthians, porque eu não sei se o Corinthians contempla todas as ideias do Dorival. Eu não sei se o Corinthians vai dar a ele o tipo de jogo que ele gosta, que é como diria o outro, ele que se vire. Talvez essa foi uma das partes discutidas com o presidente do Corinthians, com o Fabinho, que está ali do lado dele, porque ele já pleiteou reforços. Eu acho que os reforços partem, inclusive, do miolo de zaga do Corinthians, que é muito instável. O Corinthians vai ter que mudar um pouquinho de estilo de jogo. O Corinthians joga com um volante fixo, que é o caso do Ranieri, e precisa desse jogador da frente da zaga. O Dorival prefere 2 jogadores que saiam para o jogo, né? Veja o que ele fez com o Alisson no São Paulo. O Alisson era um ponta que ele transforma em volante, em segundo volante do São Paulo. Mas é que ele tinha um monstro de primeiro volante, Pablo Maia. Então, dá para fazer isso. Então, o Corinthians tem um bom primeiro volante, precisa encontrar um homem de saída. Se vai ser quem for esse homem de saída, a gente fica aqui escolhendo nomes, tentando elencar nomes para botar no time do Corinthians, e a velocidade pelo lado do campo. Essa é uma carência do time do Corinthians. O Corinthians não é um time que explode quando tem a bola do meio campo para frente, que pega a bola e sai correndo para obrigar a defesa dos zagueiros correrem olhando para o goleiro do próprio time. Não tem. O Corinthians é um trabalho de bola, um time que trabalha a bola. É característica do treinador que saiu. A característica do Dorival é diferente. Então vamos ver se o Corinthians consegue dar a ele todas essas vertentes para que ele possa fazer um bom trabalho no Corinthians. Tem muita coisa para arrumar. Tem coisa para arrumar nas laterais, tem coisa para arrumar na zaga. Porque o Hugo Souza falou por lá. Faz parte, eu sou goleiro, estou numa posição que não permite erro, né? Particularmente, individualmente, fiz um jogo sem erro algum, tirando esse. Como falei, sou goleiro, errei fatal. E agora é lidar com isso da melhor forma possível. E entendendo que o futebol dá uma oportunidade para a gente se provar cada vez mais. E quarta-feira já temos um jogo importante. E é isso que a gente precisa pensar daqui para frente. Principalmente a derrota, ela é bem dolorosa. Porque foi de uma forma bem atípica, né? Nós viemos aqui para competir, viemos aqui para buscar um resultado e não aconteceu, né? A falha vai acontecer, né? Infelizmente a gente tá sujeito a isso. Foi hoje contra o Flamengo, mas poderia ser contra qualquer equipe. E eu falei, acho que em todas as entrevistas até chegar aqui, não é uma falha que vai me fazer o pior do mundo, mas também não é um acerto que vai me fazer o melhor do mundo. Isso aí faz parte do futebol, trabalhar a cabeça da melhor forma possível, para que quarta-feira já esteja
bem para jogar. Na verdade, vai mudar nada, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar a forma que eu penso, não vai mudar o jeito de ser. Vão ser dias ruins até chegar o próximo jogo e provar novamente que a gente está sujeito a qualquer situação. A gente trabalhar sempre para dar o nosso melhor, e quarta-feira é mais um dia de provar isso. Hoje, como falei, hoje foi um dia bem atípico, né? Você não vai ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Você pode ver mais vezes o Corinthians ganhar dessa forma do que perder. E eu prefiro ficar com a imagem do Corinthians que foi no último jogo antes desse. Um jogador a menos, a gente conseguiu uma vitória importante, numa competição que a gente precisava muito. É óbvio que eu não quero culpar o calendário, nada disso, mas é realmente complicado. Numa situação onde a gente teve 2 dias para recuperar, jogamos num domingo à tarde e o time não estava total recuperado fisicamente, mas esse é o calendário que a gente tem, a gente precisa encarar da melhor forma. E agora é melhorar o que a gente precisa melhorar, e ouvir o comando que a gente tem agora, que é o professor Dorival, e buscar o que a gente precisa buscar daqui para frente. Ozinho, tem isso também, né? Claro, é um Hugo Souza cabisbaixo, ele tá muito triste. É claro que o time tem que sentir uma derrota como essa. Não dá para eles, ok, é Flamengo no Maracanã, deixa isso para lá, vamos para a próxima. Não tem como. Time que quer ganhar. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo a vitória do Flamengo, e o Pedro falou depois de marcar 2 gols aí, né? Abre aspas para o Pedro. Vamos lá. Ele falou o seguinte: até agora esse retorno tem sido muito bom, ainda está em fase inicial, foi o meu 5º jogo ainda, buscando o melhor nível físico, mas eu estava bem confiante, bem esperançoso de voltar bem por conta do processo, respeitando cada fase desse processo longo. Então, esse foi importante, foi fundamental para mim também. Agradecer a comissão técnica, aos companheiros que me ajudaram nesse processo. Estava esperançoso, mas claro, tem sido um início muito bom e eu espero manter nesse nível com os companheiros. Ele falou o seguinte também: o Felipe Luiz pede muito para ter esse apoio frontal ali com o Arrasca, uma jogada coletiva, e hoje fui fazer a assistência. Ele teve um mérito da finalização também, e o que a gente pede o que a gente pede, o Felipe pede, o jogo curto, o jogo de troca de passes, e hoje saiu isso aí, disse o Pedro. O Pedro jogou demais. Nas 5 partidas que ele entrou, ele jogou muito bem em todas elas. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.